Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, dia 24 de abril de 2021 e eu sou o Félix. E eu sou o Bosco. Pois é, Bosco, então nós vamos dar continuação, certo? A homenagem a tio Paulo e a tia Maria. E Sim. Fizemos uma coisa especial. Na quinta-feira nós apresentamos os filhos e hoje nós vamos apresentar só os netos. E bisnetos. E noras. Isso. Tá bom? Então nós vamos sem demora logo para essa bela homenagem. Vamos lá, estou curioso para ver cada um. Meu nome é Nádia Esmeraldo, sou neta de Paulo Esmeraldo. Meu avô, que eu tenho a falar dele é que ele foi um guerreiro, cuidei muito dele. Ele sempre gostava de ficar lá em casa. E a minha mãe, ela não tinha empregada, então sempre eu ajudava ela. E quando a gente começou a cuidar dele, eu me lembro muito bem que eu disse: mãe, eu vou cuidar de voinho, eu quero ver voinho cheirosinho, a Johnson. E quando eu ia levar ele pro banheiro, que banhava ele ficava: vô, minha filha, você é tão novinha e você não cuidando de mim. Eu digo: voinho, eu tô aqui para cuidar do senhor. E ele tinha umas brincadeiras, umas caretinhas que eu ficava os gritos mais feios do mundo, com as caretas dele, as brincadeiras. Às vezes ele me chamava, quando eu chegava lá, dizia que não era nada, só para me ver. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele. E eu ainda fico assim, que quando ele foi para o hospital, quando ele saiu para ir para o hospital, ele dizia: olha, minha filha, quando eu morrer, eu venho puxar no seu dedo do seu pé. Eu, mais voinho, não faço isso não, que ele sabia que eu morria de medo de alma. Ele disse: quando você vê eu puxando o dedão do seu pé, saiba que sou eu. Mas aí Deus levou. Eu tive muito medo no começo, mas hoje eu tenho orgulho de ser neta dele, de Paulo Esmeraldo. Aqui é minha mãe, é a filha dele, Lúcia Esmeraldo. Meu herdeiro aqui que Deus me deu, Gabriel. E eu só tenho a que agradecer. Meu avô foi tudo. Tive pena em não poder conhecer minha avó, mas eu tive o maior prazer em conhecer meu avô. E fiz esse quadro aqui em homenagem a ele. E entreguei a todos os filhos e para ficar aqui com a gente, porque ele está sempre conosco. Um abraço para todos. Eu só tenho que agradecer por o avô que ele foi. Um beijo a todos. Amo vocês. Eu só quero dizer, dar continuidade, que quando meu avô já estava velhinho, né? Já estava, bem dizer, na reta final, sempre ele ficava uns tempos na casa de um filho, de outro filho. Ele sempre ficava, tinha um apoio dos filhos, de alguns filhos, né? Ele ficava um tempo com a gente, um tempo com outros filhos. Boa noite, tudo bem? Família Esmeralda, falar de vovô é falar só de coisas boas, né? Eu sou o neto mais velho dele, como também ele teve muitos netos. Eu falar de vovô assim, ver aquele senhor alto que gostava de usar uma calça social preta, uma camisa branca e manga comprida, aquela saudade de minha infância bate. Às vezes eu penso muito nele e relembro, né? Como eu tenho certeza que vocês se lembram das pessoas boas que a gente perde. Eu me inspiro muito nele. É por isso que eu uso muito calça jeans com essa blusa de manga comprida. Eu sinto muita saudade dele, como eu tenho certeza que todos vocês sentem. E é só a saudade que deixa a desejar a cada um de nós, né? Uma pessoa boa, cativa, que criou os filhos sem casar de novo, né? Com as cunhadas e as irmãs. Para mim ele é um homem mais do que digno. Eu escuto falar muito bem dele aí na igreja de São Francisco. E só a saudade mesmo. Foi boa, pessoal? Bom dia, gente.
Meu nome é Ana Lúcia Nobre Esmeralda, sou casada com Francisco de Assis Teles Esmeralda, tenho 3 filhos, 5 netos e estou aqui para falar de Tio Paulo, assim como eu chamava ele. É muito simples falar dele, porque ele foi uma pessoa íntegra, um sogro maravilhoso, uma pessoa do bem, amava os filhos por iguais, educou muito os filhos, com o jeito simples dele, mas ele educou. É tanto que cada um tem sua profissãozinha, sua profissão, foram tão bem encaminhados na vida, e graças a Deus todos eles foram bem encaminhados na vida. Alguns já se foram, o Senhor levou recente. E a vida de Tio Paulo foi sofrida. Depois que ele perdeu a esposa dele, ele sofreu muito, mas nunca baixou a cabeça, sempre trabalhando, sempre aconselhando os filhos. Cuidou muito de tia Anita, tia Dita, tia Dora também, cuidou bastante. E eu, como nora dele, eu acho que as outras noras vão dizer o mesmo que eu estou dizendo. Que ele foi uma pessoa muito, muito especial para a gente que é nora dele. Ele sempre estava do nosso lado, quando alguma coisa acontecia, ele sempre ficava aconselhando a gente. E os filhos também, a educação que ele deu para os filhos estão carregando até hoje, graças a Deus. E assim, quanto à minha sogra, eu a conheci, eu acho que eu tinha 13 anos de idade quando ela adoeceu. Mas eu nem sonhava ainda em conhecer meu esposo. Só que eu conheci ela cantando na igreja de São Francisco, fazendo louvor lá na igreja. Eu conheci muito pouco, mas eu ainda cheguei a visitar quando ela estava bem mal no hospital, assisti o velório dela, e muitas vezes eu assim, conversando com pessoas, amigas minhas, e algumas diziam assim, eu queria tanto, não, minha sogra é muito chata. E eu dizia assim, pois eu queria ter tido o prazer de conviver com minha sogra, porque eu acho que minha sogra teria sido uma mãe para mim. E quanto a Tio Paulo, ele não foi só um sogro, para mim ele foi um pai exemplar, um pai humilde, um pai honesto. Tudo isso ele foi. Muito íntegro, muito responsável com suas coisas, cuidou muito das irmãs, se dedicou muito. As filhas eram muito cuidadosas com ele, a gente também amava demais, todas nós, eu acho que as outras noras dele vão dizer o mesmo que eu estou dizendo, que ele foi muito especial em nossas vidas. Tanto que quando chegou a hora dele, a gente sentiu demais, porque ele não era só um sogro, ele era um pai. Então, eu estou aqui para fazer essa homenagem para ele, em nome de meus filhos, Franciana, Rafael, Ana Lu, e porque ele merece também, ele merece ser homenageado. Porque aqui na terra, ele brilhou, ele reinou aqui na terra, com sua bondade, com sua humildade, com suas palavras de amor, de conforto, de gratidão, tudo isso ele foi. Então, pessoal, o que eu tenho de dizer de Tio Paulo, como eu gostava de chamar. Eu não chamava de sogro, de seu Paulo, não, era Tio Paulo, era tia Dita, tia Expedita, porque a gente convivia muito lá, sabe? Então eu tô aqui para falar dele, é um prazer, me sinto honrada
ter sido nora dele. Eu me sinto honrada. E é isso, é o que eu tenho de dizer de Paulo. Ele é tudo isso que eu falei e mais alguma coisa. Porque na hora da gente gravar a gente fica um pouco nervosa, né? Mas é isso aí. A vida dele foi difícil, mas ele conseguiu. Sofreu muito quando foi para falecer, passou 30 e tantos dias no UTI. Mas hoje ele está lá no céu, reinando. Junto da família dele, dos filhos dele que já se foram, junto da esposa dele. E a vida é assim mesmo, né? Então eu agradeço a todos vocês. Não conheço todos os parentes de infância. Eu conheço bem o Bosco, mas Félix eu não conheço, que eu acho que é o que está enfrentando esse canal, né? Então assim eu deixo meu abraço carinhoso e um bom dia para todos vocês. É o que eu tenho a dizer. Um bom dia, um abraço, que Jesus abençoe todos vocês e que logo logo vai passar essa pandemia e quem sabe se a gente não vai se encontrar todo mundo. Postar um abraço, paz e luz para todos vocês. Tchau, tchau. Eu sou Maria Iraídes de Souza Esmeraldo. Sou esposa de Antônio Teles Esmeraldo. Eu não poderia perder essa oportunidade de homenagear meu sogro, meu compadre, Paulo Esmeraldo da Silva. Ele era uma pessoa muito voltado para a família. Família para ele era sinônimo de amor, de união, de paz e felicidade. Deixou muitos exemplos bons no nosso meio e muita saudade. Boa noite a todos. Me chamo Paulo Henrique de Souza Esmeraldo, filho de Antônio Teles Esmeraldo, neto de Paulo Esmeraldo da Silva, e por vez pai de Ruth Adassa Penha Esmeraldo e Bernardo Penha Esmeraldo. Falar de Paulo Esmeraldo da Silva é falar de um homem bom, é falar de um homem digno, é falar de um homem que mesmo com pouco estudo tinha muita sabedoria, gostava de ver a família unida, né? Sempre prezava pelo respeito. Eu acho que uma das suas maiores qualidades como homem era gostar das coisas certas, corretas, e orientava seus filhos para que, assim como ele, todos seguissem, né, esse caminho. Homem que, por vez, teve que criar boa parte dos filhos só, porque minha avó Maria, ela faleceu, né, deixando alguns ainda pequenos, e ele com suas duas irmãs terminaram de criar todos os irmãos, né. É um momento assim que eu me lembro bem do meu avô, foi ele pedindo para mim entrar no seminário, né, queria que eu fosse padre. Eu, por vez, eu ainda procurei um padre, na época que era o reitor do seminário de São José aqui, ainda fui lá 2 aulas, me pediu para comparecer lá no seminário, mas na realidade eu vi que aquilo não era minha vocação. E desde aí falei para ele: meu avô, infelizmente eu não tenho vocação para isso, né, que o senhor me pede. E assim, é muito bom falar de uma pessoa onde você vê um legado deixado, né? Um legado de gratidão, de
coisas boas deixadas pelo meu avô, ensinamentos. Eu acho que a maior riqueza que um pai deixa para um filho. Olá pessoal, eu sou Paula Georgia de Souza Esmeraldo, filha de Antônio Teles Esmeraldo e neta de Paula Esmeraldo da Silva. Além de neta, eu sou afilhada. E o que falar dele? Falar dele é sinônimo de uma pessoa muito sábia, humilde, calma, prestativa, sempre à disposição de ajudar o próximo. Ele sempre fazia muita questão de ver toda a família reunida e unida. E sempre se dedicou a seus filhos exclusivamente, né? Algo que é muito lindo de se ver. E o que nos restou foi a saudade e todos os seus ensinamentos. Oi pessoal, me chamo Pamela Esmeraldo, sou filha de Antônio Teles Esmeraldo e neta de Paulo Esmeraldo da Silva. Quando o vovô Paulo morreu, eu ainda era uma criança, tinha mais ou menos uns 10 anos, mas eu sempre me lembro dele como uma pessoa muito calma, muito serena e sempre estava no meio dos filhos, gostava de estar com a família sempre toda reunida e sempre passava esses sentimentos pra gente, né, da importância da família, de estar todo mundo junto. Sempre passava que o sentimento de amor era muito importante, que era o que juntava todo mundo, que unia todo mundo. Hoje em dia a gente convive muito com a saudade dele, né, com a lembrança dele, mas sempre lembrando das coisas boas que ele costumava passar pra gente. É isso. Eu sou Maria Sofia, a bisneta de Paulo Esmeraldo. Não cheguei a conhecê-lo, mas eu só escuto elogios e muitas coisas boas sobre ele. Olá, família Esmeraldo. Meu nome é Eduardo Lucas Esmeraldo. Eu faço parte da 10ª geração da família Esmeraldo, conforme nossa árvore genealógica. Sou filho de Maria Socorro Teles Esmeraldo e neto de Paulo Esmeraldo da Silva e Maria Teles Esmeraldo, meus avós. Falar de meu avô Paulo é relembrar o passado, onde bate sempre aquela saudade, né? Quando, na época que meu avô estava conosco, os momentos bons, eu relembro dele, era sempre, ele estava quietinho, pensativo, adorava ficar se balançando na cadeira de balanço. Ele se pegava muito às vezes assim, olhando, focando pro nada, era sempre quietinho, caladinho, mas muitas vezes interagia, conversava também, contava as suas histórias. Eu lembro que eu passeava muito, assim, ele já estava com um pouco debilitado, as perninhas durinhas, eu caminhava muito com ele para fortalecer as pernas. A casa que minha mãe morava tinha uma área bem grande na frente. Meu avô, porque necessitava de cuidados, passava alguns períodos, né, na casa de algumas filhas dele, entre elas minha mãe. E minha mãe sempre cuidava dele, dava banho, cortava o cabelo dele, lavava, passava aquele perfumezinho de bebê. Eu ainda lembro muitas vezes aquele cheirozinho de bebê que ele sempre tinha, né? Ela cuidava muito bem dele, graças a Deus. E uma das coisas assim que eu relembro meu avô era algumas conversas, algumas poesias ele fazia também, alguns poemas bem bacanas, muito inteligente. Caminhava com ele para fortalecer as pernas dele. E é só isso, é só saudade que eu tenho do meu avô Paulo. Abraço, família Esmeralda. Oi pessoal, meu nome é Elisiane, eu sou filha de Socorro Esmeraldo e neta de Paulo Esmeraldo da Silva. E primeiramente eu quero parabenizar, né, os meninos que estão engajados nesse projeto belíssimo, um projeto muito bonito, que estão homenageando as pessoas que são representativas da nossa família, né, são a base para o que somos hoje. E agradeço, né, projeto muito bonito da parte de vocês. Hoje a homenagem é para meu avô, Paulo Esmeraldo da Silva, e as lembranças que eu tenho dele são lembranças muito afetivas, porque eu lembro dele quando eu era criança, né? Eu tive uma infância
E aí ele estava presente na minha vida. Ele passou a velhice dele, estava debilitado e precisava de cuidados, né, dos filhos. E aí muitas vezes passava uma temporada na casa de um filho, outra temporada na casa de outro filho, e ele passou muito tempo na casa da minha mãe. E aí eu lembro bastante, quando criança, dessas memórias afetivas junto a ele. Lembro que ele era uma pessoa amorosa, nunca brigava com a gente, sempre muito sereno e calmo. Era uma pessoa realmente que transmitia muita paz. Meu avô, assim, ele é espetacular. Nunca se reclamava de nada, sempre calmo. Ele tinha as perninhas encurvadas, andava com apoio. A gente sabia que ali doía bastante, né, as juntas, mas aí ele não se reclamava, era uma pessoa muito meiga. E assim, as memórias realmente que eu tenho são essas junto a ele. E agradeço, sou muito grata e orgulhosa de ser neta dele, né? E acredito que onde ele está muito feliz, né, com essa união da família Esmeralda. A nossa família, ela tem essa realmente união, os irmãos, os primos, os netos. Então a gente sempre costuma se reunir entre famílias para não perder esse vínculo. E eu sei que onde ele está feliz e muito orgulhoso. E parabéns à família Esmeraldo por esse projeto maravilhoso. Olá, eu sou Lidiane Lucas Esmeraldo. Eu sou filha de Maria do Socorro Teles Esmeraldo e José Lucas de Souza. Eu sou neta de Paulo Esmeraldo da Silva e Maria Teles Esmeraldo. Estou aqui para falar um pouco do meu vovô Paulo. Lembrar do vovô Paulo é recordar um momento muito bom da infância. Um momento que todos os finais de semana a gente ia para o sítio, né? Morava ele com a tia Anitta, a tia Expedita, naquela casinha amarela, onde sempre ele ficava lá encostado no muro da casa, né, na frente, numa cadeirinha de ferro, de macarrão, os pezinhos levantados, né, muitas vezes fumando, outras vezes só olhando o tempo, a paisagem, né. Quando a gente sentava próximo dele, tinha sempre uma rima a fazer, uma poesia, né. Então, assim, são momentos de recordar aquele nosso lazer, sempre os primos, a família, nos domingos se encontrando no sítio, na casa do vovô. Como também, né, eu recordo muito bem alguns momentos que ele passou lá em casa, e no almoço ele gostava de comer capitão, né, o feijão com a farinha, amassava, fazia uns bolinhos. Então eu recordo muito desse momento do capitão, não esqueço. Não esqueço aquele semblante dele, aquele jeito carinhoso, educado, e que deixou aí um grande legado aí para os filhos, né? Sobre a lealdade, a honestidade, ser guerreiro, né? Trabalhar. Então tenho muito orgulho de fazer parte da família Esmeraldo, dos meus tios e da minha mãe, principalmente, que foi uma guerreira, que é uma guerreira, né? Maria do Socorro Teles Esmeraldo. Um abraço a todos. Oi família, tudo bem? Meu nome é Janaína Esmeraldo Rocha, sou filha de Maria Terezinha Esmeraldo Rocha, neta de Paulo Esmeraldo. Estou passando aqui para deixar homenagem ao meu avô. Meu avô, ele foi um homem muito importante, um homem muito dedicado, criou seus filhos e filhas praticamente sozinhos, porque a minha avó, ela faleceu muito cedo. Mesmo criando ele sozinho, nunca faltou nada a nenhum dos meus tios, a nenhum das minhas tias, nem a minha mãe. São pessoas muito importantes na minha vida, pessoas especiais, e tudo isso reflete muito a criação que eles tiveram, né? Lembro muito de quando a gente estava no sítio, meu avô sentado na cadeira de macarrão, conversando com a gente, tia Anitta fazia um cafezinho. Me lembro de algumas cenas de quando meu avô estava doente, sempre forte, sempre muito guerreiro. E eu quero deixar aqui a minha homenagem a ele, dizer a ele que eu amo muito ele, e que sei que aí do céu ele, minha mãe,
como alguns tios que infelizmente não estão mais com a gente, estão olhando por nós. Eu espero que eles estejam tendo muito orgulho do que a gente está fazendo aqui na Terra, né? E dizer que vocês são muito importantes para mim, deixar aqui o meu abraço. E é isso. Te amo muito, meu avô, te amo muito, minha mãe, amo toda a minha família. Um abraço. Fiquem bem.
Ô Bosco, no meio das homenagens aqui dos netos, eu encontrei, rapaz, uma poetisa, rapaz. E ela fez uma poesia, a primeira poesia dela. Sabe que eu tô curioso para ouvir essas poesias? Pois é. Vamos ouvir? E vamos ver agora. Falar de saudade. Estou aqui para falar o quanto emocionada fiquei. Conheci 2 grandes primos, vou apresentar para vocês. Félix e Bosco Esmeraldo, pense no movimento que fez. Tem um canal no YouTube, chama-se Família Esmeraldo, está unindo quase todos, muito de uma só vez. Alguns eu não conhecia, outros já sentia saudade. Cada um em sua casa fez sua linda homenagem para aqueles que já se foram, deixaram o seu legado e agora muita saudade. Voltamos ao túnel do tempo, filhos, nora, netos e bisnetos. Recordamos cada momento, cada detalhe lembrado. Sorrimos até com o vento. Pense em uma felicidade, mas ficou só a saudade. Para falar de saudade, escute o que eu vou lhe dizer. Curta cada momento que passa, recomece, se refaça. Ligue, ame, viva e abrace. Coisa boa é saudade. Pois é, Bosco. E chegamos mais ao fim de uma bela e linda história. Uma bela e linda história de amor. Com certeza. E queremos lembrar a todos que nos vê e nos ouvem que, sábado que vem nós vamos falar de 3 belas meninas. Pois é. Pois é. As meninas. As meninas de papai. Que eles sempre falavam as meninas, né? Exatamente. Então, sábado que vem tem mais. Tem mais. Beijo no coração de vocês. E no meu também.